a derrota. Quem é a glória da segunda casa? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo nome de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos apresentar o Teu Filho nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Glauco, por esse homem de Deus, esse querido, que sempre tem nos atendido de bom grado, Senhor. Toma, meu Pai, a sua vida, toma, meu Pai, a sua casa, a sua família, os seus filhos, meu Pai, a igreja que Ele pastoreia, Senhor, colocamos tudo na Tua presença, e meu Pai, ser com Teu Filho, que Ele seja um canal de Deus para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos, uma alegria estar aqui. Sente-se, por favor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Glauco. Sou casado com uma única esposa, uma única vez, por 29 anos. Daniela, meu amor, minha alegria, minha paixão. Temos um casal de filhos, a Isabelle, ela tem 21 anos, estuda farmácia aqui na UNB da Ceilândia, uma bênção a nossa filha, e temos um filho de 19 anos, o Mateus, ele é especial, tem autismo, é um menino extraordinário, aquele menino tão doce, o nosso filho amado. Eu estou muito alegre de estar aqui e poder compartilhar com você as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de meditar com você hoje sobre uma família inabalável. Uma família inabalável. Quantos gostariam de ter uma família inabalável? É possível isso? É possível isso? Quero dizer para você que a Bíblia diz que sim. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Eu amo o Evangelho de Lucas, é um evangelho maravilhoso. Levei 4 anos para ministrá-lo todo na igreja. É um livro maravilhoso, o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim esse texto sagrado: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Uma família inabalável, com certeza uma família que ora. Como diz o tema desse congresso, a oração dos exercícios mais nobres da alma. Uma família que ora junta, uma família que enfrenta lutas, inimigos, dificuldades, doenças, adversidades e vence para a glória de Deus. Mas, meus amados irmãos, toda oração, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então,
a chave para uma vida eficaz de oração é permanecer em Cristo, mas as palavras de Cristo permanecerem em nós, e se assim for, vamos pedir sempre, e vamos pedir unicamente aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar como Jesus: Pai, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como é feita nos céus, faz na terra. Então, meus amados, se queremos ter uma família inabalável, com certeza precisamos ter uma família que ora, mas precisamos ser uma família fundamentada na palavra de Deus, como esse texto está dizendo. E dessa forma, estaremos, como diz Paulo aos Efésios, depois de passarmos por tudo, de enfrentarmos tudo, revestidos de toda a armadura de Deus, vamos permanecer inabaláveis para a glória de Deus. Então, nosso texto começa dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? A vida e a morte, meus irmãos, está na obediência. A bênção e a maldição está na obediência que temos para com o nosso Senhor. Aqui está a diferença entre o verdadeiro cristão e o religioso e o falso cristão, entre os que de fato adoram a Deus em espírito e em verdade, e aqueles simplesmente que são religiosos. A vida cristã não são meras palavras, Senhor, Senhor, mas a vida cristã é uma vida de verdadeira fidelidade e obediência a Deus. Podemos falar, cantar, pregar, mas se não obedecermos a palavra de Deus, vamos fracassar. Vamos fracassar. É na obediência que nós cavamos fundo e colocamos a nossa vida e a nossa família no alicerce, no fundamento, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sucesso, aos olhos de Deus, não é falar ou declarar, mas obedecer. Nós estamos, e aí usando uma linguagem bem dos nossos, nós estamos numa vibe de declarar. Declare isso, declare isso. Você pode declarar tudo o que você quiser, mas se você não obedecer a palavra de Deus, você vai fracassar. Sua vida não estará na rocha. A vida está na rocha quando você obedece. Nós somos chamados à obediência. Obedecer é um dos verbos mais importantes da Bíblia. O Evangelho não são palavras, mas corações transformados e obedientes à palavra de Deus. E Jesus nos dá a imagem aqui desse homem obediente. Primeiro o texto diz, versículo 48, é como um homem. E aqui o Senhor sempre é muito direto. O Senhor nunca dá voltas, o Senhor nunca faz rodeios. Ele é direto comigo e com você. Ele diz, aqui está a imagem de alguém obediente, é um homem. E o que o Senhor nos encontre nesta noite, que o Espírito de Deus nos encontre e fale a mim, fale a você, e ministre as nossas vidas, e revele o nosso coração, não apenas as nossas palavras, mas a realidade de quem somos em casa, porque em casa nós somos quem de verdade somos. Que Deus nos encontre não apenas em palavras, mas quem somos no trabalho, na escola, no secreto. Isso de fato revela o sucesso ou o fracasso da nossa vida. É como um homem que edificou a sua casa, e a imagem é de um homem que edifica, e todos estão edificando, todos estão construindo uma vida, todos estão construindo sua vida pessoal, todos estão construindo o seu caráter, todos estão construindo uma profissão, todos estão construindo sua própria vida,
mas também construímos uma família, também estamos edificando uma casa, um lar onde amamos as pessoas, onde convivemos com as pessoas. Então a imagem é dupla, ela se refere à sua vida particular, em que você está edificando a sua própria vida, mas também ela arremete à ideia de uma família, de um lar, de uma casa que está sendo edificada. E a grande questão não é se você está edificando, porque você está. A grande questão é se a sua vida está na rocha. Se a sua família está segura no fundamento de tudo, que é Cristo Jesus. A grande questão é essa. Não é se eu estou edificando ou não, se eu vou edificar ou não. Você está tomando decisões na sua vida, decisões que estão e que dizem respeito a todas as áreas da sua vida. Você já está edificando. Uma criança está edificando a sua vida. Um adolescente está edificando a sua vida. Mas é como estamos fazendo isso a grande questão. Você está agindo em sua família, atuando em sua família, edificando ou destruindo com suas palavras e ações a sua família, mas que você possa edificar uma família que seja inabalável, para a glória de Deus, e o Espírito de Cristo, que Ele possa nos ajudar a edificar uma vida pessoal, mas também a edificar uma família, segundo a vontade do Senhor, segundo os princípios da palavra de Deus. E aqui ele coloca outra imagem no texto, é um homem que edifica, mas o texto diz que essa casa edificada, tanto sobre a rocha, quanto sobre a terra, todas elas vão receber provações. A grande questão não é se você vai passar por enchentes, a grande questão não é se você vai passar por tempestades, porque vai. Há uma tentação para quem mora na região ali em Israel, porque o chão lá é muito duro. E qual é a tentação? Não vou ter o trabalho de cavar uma vala, não vou ter o trabalho de fazer e de encontrar aqui a pedra que está debaixo. Eu vou simplesmente colocar minha casa sobre a terra, igual está aqui. A terra é suficientemente dura, então vai suportar. Mas quando os rios vêm e transbordam, quando a chuva cai com violência, quando os ventos dão com ímpeto contra aquela casa, se ela não estiver na rocha, ela vai ruir. Todos nós seremos provados. Quando nós somos jovens, nós não pensamos nisso. Quando nós somos adolescentes, nós não pensamos nessas coisas, se a nossa vida vai ou não ser provada. Mas eu quero dizer para você, jovem, adolescente, que um dia a sua vida vai ser provada. E quando você chega à vida adulta, você vai ver que a sua vida vai ser provada muitas vezes. Não vai vir uma enchente só, elas vão vir várias vezes. Tempestades vão dar contra a minha vida e a sua vida várias vezes. E a grande questão é, você vai permanecer firme em Cristo Jesus? Nós, lá na igreja, vamos construir 3 andares, e o terreno de Samambaia é bem ruim. Então, para você encontrar pedra, para você encontrar a rocha, você tem que escavar 18 metros para baixo, o que seria aí a altura de um prédio de 6 andares. Então, a igreja lá vai ser mais profunda do que alta, tem mais estrutura para baixo do que para cima, e é exatamente o que o texto está nos arremetendo. Se você vai edificar a sua vida, você tem que cavar fundo, você tem que encontrar a rocha, e você encontrou a palavra de Deus? Aqui é o ponto. E nós, como pessoas, como famílias, nós temos tantas tempestades, tantos rios transbordando na nossa geração, nos dias atuais, que nós precisamos estar mais do que qualquer outra geração na rocha, porque nós temos o secularismo, e o secularismo nos nossos dias diz o que para você?
que dinheiro, trabalho, é mais importante do que Deus. Você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para Deus. Mais importante é o seu trabalho, mais importante é você ganhar dinheiro, mais importante é você ter um carro mais novo, isso é mais importante. É o secularismo que aponta para mim e para você, dizendo: Deus, Ele pode fazer parte da sua vida, mas o primeiro, o único amor e o grande amor da sua vida, não. Tem coisa mais importante para você. O dinheiro é mais importante na sua vida. Tudo no mundo diz isso, tudo na cultura diz isso para a gente. Mas a cultura também diz para a gente que os prazeres são mais importantes do que Deus. Que o entretenimento é mais importante do que Deus. É o mundanismo. Não apenas o secularismo que diz que o dinheiro é mais importante. Mas o mundanismo está batendo nas músicas, nas séries, nos filmes, nas conversas. O seu prazer, o seu entretenimento é mais importante. E se fez a ideia de que Deus é aquele que vai encher a nossa vida e suprir todos os nossos desejos e sonhos. Mas isso não é verdade. Não é assim que a Bíblia diz. Deus vai fazer aquilo que é bom para você. Se seu filho de 4 anos de idade pede R$100 para você, o que você faz? Se seu filho chega para você e diz assim: hoje eu só quero comer sorvete, café da manhã, almoço e janta, sorvete, eu quero sorvete o dia inteiro, o que um pai responsável, uma mãe responsável faz? Bendito seja Deus que nos dá tudo o que você quer. Porque você imagina o que ia acontecer se Deus desse tudo para você que você quer. Provavelmente você não serviria ao Senhor. Na realidade, quem oferece todas as riquezas do mundo não é Deus. Quem ofereceu todas as riquezas do mundo? Não foi o diabo que fez isso para Jesus? Então as pessoas acham que não, o diabo ofereceu o inferno, tribulação. Também, às vezes. Mas ele está muito interessado em, de outras formas, desviar você de Cristo. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro, sim. Então, meus irmãos, o mundanismo está dizendo que os prazeres, o entretenimento é mais importante. O humanismo e o positivismo, que coloca o homem no centro de tudo, que coloca a felicidade do ser humano mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que está sendo, a sua vida e a sua família está sendo bombardeada por isso, o tempo inteiro. E isso é mais importante que ser salvo. Não, o que importa é ser feliz. Não, meu amigo, o que importa é ser salvo. E ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja em lutas. E não quer dizer que porque você foi salvo, as lutas vão acabar. Pelo contrário, quando você se converte, você tem lutas que você não tinha antes. Você vai lutar contra a imoralidade, sim ou não? Você vai lutar contra a mentira, sim ou não? Quando você não era crente, você não lutava contra isso. Você simplesmente se jogava e ia embora. Mas agora, porque você é um cristão, você tem lutas que antes você não tinha. Então não importa ser feliz, o que importa é primeiro é ser salvo. E se você é salvo, você é de fato e verdadeiramente feliz em Cristo. Está vendo como o mundo começa a dar um nó, a cultura começa a dar um nó na gente? E os rios vão transbordando. E quanta gente está sendo levado na enxurrada do que eu quero é ser feliz. E quantas pessoas você conheceu dentro da igreja que foi levado pelo secularismo e não está mais na igreja porque não tem tempo. Não, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Ou os meus prazeres, enfim. E as enxurradas, as tempestades estão levando. Outra tempestade que vem é o consumismo. Ter é mais importante do que ser parecido com Cristo. Consumir
comprar, comer, beber, o vazio da alma. Você sabia que nós somos o país mais infeliz da América Latina? Saiu no começo do ano essa pesquisa, se não me engano, no final do ano passado. Nós somos o país mais infeliz da América Latina. Por isso que tem tanto bar aberto no Brasil, tanto consumo de drogas. As pessoas estão tentando buscar uma saciedade para as suas vidas. Quantas pessoas estão alicerçando a sua vida no consumo? Eu quero mais, o novo, porque aí eu acho um sentido para mim. Não, meu irmão. Cristo não morreu na cruz para você ser um consumista. Cristo morreu na cruz para você ser parecido com Ele. Agora, o que acontece quando uma igreja, quando a comunidade evangélica não está firmada sobre a rocha? É que a tempestade vem e leva. Você sabia que há mais divórcios dentro da igreja do que fora da igreja? Os evangélicos brasileiros se divorciam mais, segundo pesquisas, do que aquele que não é crente. Talvez você tenha isso na sua família. Um casal de evangélicos lá casou na sua família e tem um casal de incrédulos, até ateu na sua família. O casal de evangélico divorcia e o ateu está lá. E o espírita está lá. Aí você falou, gente, casado, feliz toda a vida. E aqueles que se diziam evangélicos separaram. Talvez você tenha caso assim. 50% das pessoas que casam na igreja se divorciam. Nem no mundo está assim. Tempestades. Tempestades. Você sabia que os jovens evangélicos e adolescentes evangélicos têm vida sexual ativa, solteiros, têm vida sexual ativa tanto quanto os não crentes? Dá para cair o queixo, não dá? Você vê que a imoralidade não está só fora da igreja. Os rios, as tempestades, as chuvas estão caindo aqui. E cadê a rocha que vai nos manter sólidos e firmes? Quanta gente sendo levado pelas correntes das águas. Meus irmãos, nós temos tanta tristeza em ver essas coisas. Você sabia que uma criança gasta em média 4 horas por dia no celular? E isso aumenta para 7 horas entre jovens e adolescentes. Quantas horas por dia você trabalha mesmo? Não é 8? Eles gastam isso no celular. Jesus Cristo. E isso não é diferente dentro da igreja e fora da igreja. No final de um ano, um menino desse aí gastou o que você gasta no seu trabalho, ele gastou na internet, em jogos, em vídeos, no YouTube, nas redes sociais. Nossa vida está na rocha, nossa família está na rocha. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Sabe o que a gente olhando para a igreja um pouquinho mais de perto mostra? É que as pessoas têm trocado de igreja. Eles eram católicos e se tornaram evangélicos. Eles trocaram de religião. Eles estavam no espiritismo, em alguma coisa, e vieram para a igreja. Mas eles só trocaram de lugar, porque eles continuam vivendo a mesma coisa. Não tem quase diferença nenhuma. 80% das crianças, adolescentes e jovens das nossas igrejas não estão na igreja. 80%. Sabe por quê? Porque 80% dos evangélicos brasileiros abre a Bíblia uma vez por semana. Provavelmente no momento que o pastor chegou e disse: irmão, abra a sua Bíblia. E nós estamos dizendo que a nossa vida... Declara aí. Vai lá, declara. Nós estamos... Não, você pode secar a boca
e ficar dizendo que nós estamos na rocha. Mas se você não obedecer, suas palavras, você está dizendo apenas Senhor, Senhor. Vamos voltar para o texto? Por que vocês dizem Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Cristo só é Senhor dos obedientes. Cristo só é Senhor dos obedientes. Assim como só tem família alicerçada na rocha, se tiver contato com as Escrituras Sagradas. Essa semana vocês como família, você como casal, você abriu a Bíblia e leu a Bíblia junto com a sua família? Vocês tiveram um tempo junto de leitura da Bíblia como família? Aí você vai dizer para mim que a sua vida e a sua família está alicerçada na rocha. Olha, eu quero que você leia esse texto e encare esse texto na sua vida. A gente tem que parar de declarar, de profetizar e obedecer. O povo está profetizando, profetizando, profetizando. Palavras vazias e inúteis. Sabe por quê? Porque a bênção não está no profetizar. A bênção está no obedecer. Deus não abençoa o declarar. Deus abençoa a sua obediência. É isso que o texto sagrado está dizendo para mim e para você. 51% dos pastores evangélicos nunca leu a Bíblia toda uma única vez. Como essas igrejas estão fundamentadas na rocha? Se mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia uma vez, irmão, quem leu a Bíblia toda 5 vezes, não conhece nada de Bíblia praticamente. Você imagina alguém que nunca leu a Bíblia toda uma vez está aqui pregando? Como essa igreja vai estar fundamentada na rocha? Mais da metade das igrejas evangélicas no Brasil tem pastores que nunca leu a Bíblia uma vez. Por isso que a gente está vendo todos esses dados terríveis, mostrando que a enchente está vindo, e os ventos estão soprando, e estão carregando, E eu quero dizer para você, não adianta expulsar o diabo. O que o texto te chamou a fazer? A expulsar o diabo? O texto mandou você fazer o quê? O que o texto te mandou fazer? Obedecer. Obedecer. Quando é que o diabo fugiu de Jesus na tentação? Quando ele obedeceu. Você quer que o diabo vá embora? Amém? Glória a Deus. Chega, assustei. Não, agora assustei. Vou perguntar de novo. Quer que o diabo vá embora? O que você tem que fazer? Agora eu vou começar a mensagem. Agora que eu coloquei você no texto, eu vou conseguir avançar no texto. Então vamos lá para as atitudes para construir uma vida e uma família inabalável na rocha. Versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E essa é a primeira atitude que você precisa ter, querido, e com certeza o Espírito de Deus está te chamando essa noite ao arrependimento. Ao arrependimento. Você não pode olhar tudo isso, todo esse texto, e não se arrepender genuinamente diante de Deus. É arrependimento que a igreja precisa. O arrependimento do crente verdadeiro, sincero, mas que esfriou na sua vida de leitura da palavra, de comunhão com Deus. É o arrependimento na vida daquele jovem, daquele adolescente que está na igreja, meio lá, meio cá, meio no mundo, enamorado do mundo, que precisa se arrepender. É aquele que está aqui,
é simpatizante da igreja, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Construa a sua vida na rocha, na palavra de Cristo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É você, criança, que precisa se arrepender. Porque a criança precisa de Cristo. A criança não está salva, ela precisa do Salvador. Quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, é porque eles não estão em Jesus. Deles é o reino, eles precisam entrar no reino. Se deles é o reino, eles não têm. Então nós precisamos levar as crianças a Cristo Jesus, o Senhor. Arrependimento genuíno, verdadeiro, de olhar a minha vida e dizer qual o tratamento que eu estou dando à palavra de Deus na minha vida. Qual a prioridade na minha vida? Nós cantamos aqui essa noite, e foi lido no início do culto, aquele texto maravilhoso de Josué. Josué vai enfrentar 25 anos de guerra ininterruptos, talvez até 30 anos. Quando ele vai entrar na terra prometida, Josué capítulo 1, Deus chega para ele e diz, Josué, ser forte e corajoso, e muito corajoso, para obedecer tudo quanto está escrito na minha lei. Você vai falar da minha lei de dia e de noite, você vai meditar na minha lei, você vai cumprir o que nela está escrito, porque você vai entrar em batalha, e não apenas isso, 8 nações, a cultura de 8 nações, vão tentar tirar o evangelho de vocês. Josué ia entrar numa terra multicultural, e é o que a gente vive hoje. Um mundo conectado, um mundo e uma cultura multicultural. E a gente não está conseguindo vencer essa batalha. Que é a interação de estarmos no mundo, mas pertencermos a Cristo Jesus. De estar no mundo, mas não ser do mundo, ser de Cristo. Viver para a glória de Deus, ser sal e luz aqui. E não tem outro jeito a não ser alicerçado na rocha. Alicerçado na rocha, que é a Bíblia que você carrega. Essa Bíblia é a rocha onde a sua vida deve estar. Se a sua vida estiver aí, você é inabalável. Se aí você estiver, como Deus disse para Josué, ninguém poderá resistir você. Deus não está tirando você da batalha. Tem gente que quer vir para o Evangelho para sair do campo de batalha. E tipo para um paraíso. Não. Vai lutar. E enquanto você for um cristão, você vai lutar. Você vai lutar pela sua fé. Combate o bom combate da fé, diz o apóstolo São Paulo. Você está aqui, soldado de Cristo, revestido de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Deus não quer que você caia. Deus não quer que nenhum dardo do inflamado do maligno te atinja. Por isso que Ele te deu a armadura dEle, para você ficar inabalável. Mas se a sua vida não está na rocha, eu quero dizer que você está no campo de batalha, totalmente vulnerável. Porque a única espada que você tem é o quê? Esse livro maravilhoso que você tem na mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você está lá, declarando, tentando atingir o inimigo com um cabo de vassoura. E o inimigo está do outro lado, armado até os dentes. E você está aqui, eu declaro, eu profetizo, só com um cabo de vassoura. E ele, e a cultura, dando em cima de você. E você perdendo batalha, traz batalha. Conflitos, imoralidade, confusão, brigas dentro de casa.
mau testemunho no trabalho, crentes que estão ouvindo, se der para ser crente igual a você, eu fico sem. Deus não te chamou para isso. A primeira coisa que você tem que fazer, arrependa-se. Arrependa-se de não ler a Bíblia, de estar tanto tempo na igreja e não ter lido a Bíblia uma vez, 2, 10, 20, 50 vezes. Arrependa-se de não estar tendo tempo bíblico todo dia. Arrependa-se de ficar na internet, de gastar horas vendo Reel, um atrás do outro, no Insta, e depois ficar lá no final do dia, querendo fazer uma oração magra, fraca e feia, igual as vacas que Faraó sonhou lá no Egito. E quer ganhar, e quer vitória, e quer bênção, e quer estar na rocha. Tá não, filho. Tá não. Você quer estar na rocha aqui. E ainda bem que esse texto, quem está falando é Jesus, não sou eu. Você não vai lutar contra mim. É o texto. É o texto. Arrependa-se, querido. Arrependa-se. Leve a Bíblia a sério. Esse é o livro mais fantástico do mundo. Mais extraordinário do mundo. Estamos estudando lá na igreja 1 de Coríntios. Temos um pouco mais de um ano, estudando só 1 de Coríntios. Toda quinta-feira. Parágrafo a parágrafo, versículo a versículo. Que texto. É uma igreja que está perdendo, está sendo derrotada pela cultura onde está vivendo. Totalmente derrotada. Por quê? Porque deixaram a palavra de Deus. E você vê que a igreja é pior que o mundo. Paulo diz, no capítulo 5, tem imoralidade aí dentro da igreja que nem entre os gentios é aceitável uma coisa dessa. E vocês estão aí e estão orgulhosos disso. Tem o feminismo dentro da igreja? Na igreja de Corinto. Tem feminismo. O grupo das mulheres super espirituais na igreja. Em Corinto. E Paulo tem que, todos têm que estar debaixo de autoridade. É uma igreja, é a pior igreja do Novo Testamento. Uma bagunça. Por quê? Deixar a palavra. E quem mais influencia essa igreja? A cultura. A cultura influencia mais essa igreja do que a Bíblia. O que essa igreja precisa? Arrependimento. O que nós precisamos? Arrependimento. Arrependimento até de algumas canções que a gente canta. A gente tem que mudar até algumas músicas que a gente canta. Não cantar algumas músicas. Porque teologicamente é totalmente errado. Essas músicas humanistas, onde eu sou o centro de tudo, Deus aparece aqui ou ali. Quando você olha a adoração, o livro que mais tem adoração na Bíblia é Salmo, depois vem Apocalipse. Quando você olha esses dois livros, principalmente Apocalipse, só tem, é Ele, é Cristo, é a glória de Cristo, é a beleza de Cristo, é a grandeza de Cristo, é o senhorio de Cristo, é o reinado de Cristo, é a vitória de Cristo, são as marcas de Cristo. Todo joelho se dobrando e toda língua confessando. A gente pouco canta Cristo. A gente fala mais dos nossos sonhos, das nossas vontades, do eu. Tem que mudar isso. O povo de louvor tem que ler muito Bíblia. E cada cântico que for cantado, você não, calma aí. Deixa eu ver a letra dessa música. Deixa eu olhar a Bíblia. Não é isso aqui não. Essa deixa para lá. E a próxima? Essa passou. E a outra? Não, passou não. Passou não. E vai fazer um monte e ficar lá. A Bíblia tem que ser o centro de tudo, queridos. Essa é uma igreja inabalável. É uma família inabalável. A segunda atitude para nos tornarmos uma família inabalável é que nós devemos mergulhar diariamente nas Escrituras Sagradas.
Faça um jejum de redes sociais. Meu Deus! Jesus Cristo! Você não diz um amém porque eu botei a mão no ouvido, não. Você diz um amém porque você vai fazer. Meus irmãos, nós perdemos tanto tempo à toa. Você podia estar lendo um livro, você podia estar estudando, você podia estar fazendo algo produtivo. E acima de tudo, lendo as Escrituras Sagradas. Está aí vendo bobagem, mas é bobagem, gente comendo pizza. Outro pedindo cabelo. Outro que caiu do penhasco. E tu está vendo isso? As coisas mais bobas, sem sentido, as coisas... Vai ler um livro, filho, por favor. Nós estamos vivendo na era, nunca aconteceu isso na história da humanidade, nunca aconteceu, foi a primeira vez agora. Todas as gerações que vêm, elas são mais inteligentes do que a geração anterior. Essa geração agora, ela é menos inteligente do que a minha geração. Nunca isso aconteceu na história da humanidade. Nunca. Por quê? Continua vendo os reels aí. Continua no ministério do dedão. Só passando vídeo. Por favor, vai ler um livro, vai estudar para um concurso, vai trabalhar. E acima de tudo, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler as Escrituras Sagradas. Faça um jejum de internet um pouco. Deixa um pouco as redes sociais, vai fazer algo que importa, delimita o tempo que você vai fazer uso dessas coisas. Eu vou fazer uso desse horário até esse horário, e eu não passo disso. Eu vou ficar meia hora olhando minhas redes sociais, eu não passo de meia hora. Também não tem mais nada que me interessa depois de meia hora. O que é que eu vou ficar aqui enrolando nesse negócio, gastando meu tempo? Meus irmãos, faça um jejum, mergulhe diariamente nas Escrituras Sagradas, estabeleça um local, um horário. Qual o local e o horário que você faz seu devocional? Que você para, como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai que está em secreto. Qual o seu horário diário de ler a Bíblia, de orar, de tirar tempo de adoração e intercessão? Você tem isso? Não tem? Estabeleça isso. Todos os dias, nesse horário, nesse local, eu vou fazer meu devocional, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou investir tempo nisso. Você precisa ser intencional. Esse negócio, eu vou ler a Bíblia quando der, é igual fazer exercício. Você nunca faz. Você matricula na academia, não vai nunca. Foi lá 1, 2 vezes, acabou, nunca mais foi. Só perdeu o dinheiro à toa. Estabeleça dia, horário, local, delimite o tempo. E por favor, quando você for, deixa o celular do lado de fora. Quando você fechar a porta do quarto, deixa o celular de fora. Fica só você e o Senhor, com as Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia, orando, mergulhando nas Escrituras. Pega um dos evangelhos, veja a vida de Jesus, a beleza de Jesus, a glória de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus. Fique no texto. Talvez você vai ficar num texto por uma semana, lendo o mesmo texto, meditando no mesmo texto, uma semana, não importa, mas esteja ali. Deixe Deus ministrar a sua vida, deixa Deus falar com você, deixa esse texto entrar no seu coração, agarrar a sua alma, mudar a sua vida, transformar seu coração, mudar o seu caráter. Deixa a palavra de Deus operar em você, meu amado irmão. Seja intencional. Determine isso na sua vida, coloque isso como um padrão para você. Comece dos evangelhos, veja Jesus, tem um caderno, anota o que Deus vai falando com você. Aquilo que você observou no texto, coloca lá. Deixa Deus ministrar a sua vida. Deixa Deus falar com você.
Faça compromissos com Deus ali. Olha, nunca mais, Senhor, eu quero cair nesse pecado aqui. Estou deixando ele aqui hoje, na cruz do nosso Senhor Jesus. Quero abandonar isso, nunca mais eu vou voltar nisso. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Senhor, no poder do Teu Espírito, eu nunca mais vou voltar a isso. Quero avançar, quero crescer na vida cristã. Quero vencer, quero estar inabalável. Irmão, se tem uma coisa que o diabo tem medo, é de um crente armado, com a Bíblia, não apenas na mão, mas na sua mente, no seu coração. Jesus venceu o diabo com um livro, na tentação, Deuteronômio, com poucos versículos de um livro. Você tem a Bíblia toda. Está perdendo por quê? Por que você está perdendo? Meus irmãos, Deus quer que você mergulhe na palavra dEle, e que haja santificação na sua vida, haja transformação, que haja mudança diante da palavra de Deus, arrependimento genuíno, e que você enxergue a Cristo no texto, enxergue o Senhor da glória, o seu amor, sua majestade, sabe, sua soberania, como tudo obedece a Ele. Sabe, quando você lê a Bíblia, você vai perder a superstição. Está aí uma coisa, o misticismo entrou na igreja evangélica. A igreja evangélica hoje está cada vez mais mística. É uma igreja cada vez mais mística. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver, meu irmão, que você não precisa ter medo de inveja. Tem crente com medo de inveja. Ai, pastor, tem inveja contra mim. Irmão, se você está em Cristo, pode botar o teu nome na boca do sapo. Você não tem problema nenhum com isso. Porque se Deus te abençoou, quem é o diabo que pode te amaldiçoar? Não tem. Olha o misticismo, oração contrária, é igual macumba. Um fez um treco lá, outro fez aqui. Vamos ver quem faz. Não, você não tem que ter medo de nada disso, gente. Vocês estão com medo do quê? Se você está em Cristo, acabou. Você está vivendo na verdade, está obedecendo, acabou. Você tem que andar tranquilo. Medo de nada. Porque você tem a soberania de Deus. Quando Deus estava libertando o povo de Israel do Egito, uma das pragas foi piolho, outras foi mosquito. Você imagina uma nuvem de mosquito que cobre um país inteiro. São trilhões e trilhões de mosquitos. São trilhões. A Bíblia diz que o pó da terra virou piolho. O pó da terra virou piolho. Mas nenhuma mosca estava onde Israel estava. Deus comanda as moscas. Deus disse para as trilhões de moscas: ninguém vai lá. Pergunte se alguém foi lá. Cada fio de cabelo da sua cabeça, o que diz a Bíblia? Está contado. E a gente perde e fica ansioso e crê em misticismos ridículos porque não lemos as Escrituras Sagradas. Pastor, unge a minha casa. Para quê? Se a bênção de Deus está sobre você, Ele é soberano, querido. Ele é soberano. Meus irmãos, a gente precisa voltar para a Bíblia. A gente precisa voltar para a pureza e a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho. E eu queria terminar com essa terceira atitude. Reúnam-se como família para tempo devocional. Não apenas faça o seu devocional, reúna a sua família.
vocês se reúnam, que vocês se reúnam como família para ler a Bíblia junto, para estar juntos, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras. Esse seja um tempo de compartilhar as Escrituras, mas seja um tempo também de oração, de ouvir uns aos outros, de saber como uns aos outros estão. Seja um momento de interceder uns pelos outros, de orar uns pelos outros, de comunhão uns com os outros, de abrir o coração, de vocês estarem reunidos e poderem se arrepender juntos como família. Meus irmãos, como isso é importante, estar juntos como família em um tempo devocional, algumas vezes durante a semana. Isso é tão importante, isso edifica, isso protege, isso abençoa, isso guarda as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos. Meus irmãos, faça isso com as crianças. Mamãe, o maior evangelismo, olha, 80% das crianças, dos jovens, dos filhos de crente vão para o mundo, 80%. E você, irmã, tem uma oportunidade maravilhosa. E você, irmão, tem uma oportunidade maravilhosa de ministrar seu filho, de evangelizar seu filho, de conduzir seu filho a se apaixonar por Deus, por Cristo. Então pegue uma Bíblia na linguagem da criança, uma Bíblia infantil, ministre, mas pelo amor de Deus, quando você for ensinar a Bíblia para o seu filho, você não diz assim: Noé construiu a arca e os bichinhos entraram. Não! Ensina para o teu filho como Deus é bom, como Deus interviu na história, como Deus deu um ponto ali de salvação, como Noé foi obediente a Deus, como Noé amou a Deus. Noé amou a Deus e se sacrificou por Deus. Noé trabalhou para Deus, Noé pregou por 120 anos, enquanto trabalhava para construir aquela arca. 120 anos da fidelidade de Noé, da soberania de Deus de mandar os animais, da misericórdia de Deus de esperar 120 anos para as pessoas se arrepender, mas ninguém se arrependeu. Vai no texto, a criança precisa conhecer o amor, a graça de Deus. De verdade, leve seu filho para a cruz de Cristo, para a cruz de Cristo. Acompanhe seu jovem, seu adolescente. Você sabia que entre 16 e 24 anos de idade, no Rio de Janeiro e em São Paulo, dentro dessa faixa etária de 16 a 24 anos de idade, tem mais ateus do que evangélicos no Rio e em São Paulo? Tem mais ateus no Rio e em São Paulo, entre 16 e 24 anos, do que evangélicos e católicos. Porque essa geração é a geração mais inclinada ao ateísmo que todas as outras foram. E a gente precisa levar a criança, o jovem, o adolescente a Cristo, a se apaixonar por Deus. Não são regras, faça isso, não faz isso, não. Mostre para eles quem é Deus, a grandeza, a majestade, a beleza. Faça-os se apaixonarem por Deus. Mas primeiro apaixone-se você por Ele. Porque você nunca vai transmitir uma paixão se você não tiver primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E este mandamento você vai inculcar no seu filho. Primeiro você se apaixona por Deus. E então você leva o seu filho a se apaixonar por Ele. Seu filho torce para o mesmo time de futebol que você. Porque você é apaixonado pelo seu time de futebol. Por que ele não se apaixona por Deus? O que nos falta? Paixão por Deus. E isso vem pela sua palavra.
Vamos nos pôr de pé e orar ao Senhor. Famílias inabaláveis. A pergunta é: a sua família é inabalável? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse. Eu não queria nenhum instrumento, porque eu quero que todo mundo ore. E o primeiro passo é o arrependimento. E o compromisso de dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou começar a ler a Bíblia todo dia. Todo dia. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou te adorar, eu vou fechar a porta do quarto, eu vou ficar debaixo daquele pé de manga, não importa onde seja, e o horário que seja, desde que você diga: Senhor, a partir de hoje, eu vou abrir mão de qualquer coisa para poder estar buscando o Senhor e a sua presença. Ore a Deus nesse momento. Ore ao Senhor. Não espere que eu ore por você. Ore você a Deus. Busque você ao Senhor. Abra seu coração, seus lábios e ore ao Senhor. Oh Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, gratos a Ti, mas também arrependidos, porque o Senhor nos deu o livro mais extraordinário da humanidade, a Bíblia, a Tua palavra, e nós a temos tratado tão mal, Senhor. Nós temos dado tantas desculpas, nós temos usado a Tua Bíblia de forma tão aleatória, ó Deus, e muitas vezes até desrespeitosos com a Tua palavra. Mas eis-nos aqui nesta noite para nos arrependermos diante de Ti, que inspirou a Tua palavra inerrante, suficiente, inspirada, autoritativa, a Tua palavra, Senhor. E nós queremos, ó Deus, nos comprometer contigo, arrependidos, de não ter mais essa atitude em relação à Tua palavra. Pelo contrário, queremos, Senhor, mergulhar a nossa alma, o nosso coração, te pedindo, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da Tua palavra. Senhor, que um avivamento venha, e o avivamento bíblico é sempre aquele onde se persevera na doutrina dos apóstolos. Senhor, que um avivamento extraordinário venha sobre nós. Senhor, que nós nos comprometamos contigo hoje, de não passar nenhum dia sem meditar na Tua palavra, sem ler, sem nos alimentarmos do pão do céu, sem tirar tempo qualitativo, ó Deus, de leitura, meditação, porque o Senhor não deseja, Senhor, a nossa derrota, mas sim que sejamos inabaláveis. Ajuda cada irmão, ajuda cada um dos Teus filhos, abençoe a Tua igreja, fortalece, Senhor, que o contato com a Tua palavra seja vida, cura, libertação, alimento, fortaleza, ó Deus, e a arma que toda a Tua igreja precisa para estar no mundo e não ser do mundo, mas vencer o mundo, Senhor. É o que nós Te pedimos gratos, em nome de Jesus. O pastor Marcelo disse para eu não ir até 9h30, mas eu quero pedir perdão que já são 9h35, 36. Vem, pastor Marcelo. Uma alegria, irmãos, estar aqui. Que Deus abençoe vocês, na graça de Cristo. Glória a Deus. Daria para ficar aqui mais tempo, certamente. Palavra abençoada, que possamos de fato edificar a nossa casa, sermos inabaláveis em Cristo. Você só será inabalável debaixo da graça e do poder de Cristo. Amém? Que possamos realmente entender esse texto.
semelhante a um homem que edificou a sua casa. Então, meu amado, em nome de Jesus, que essa mensagem possa ficar gravada em nossos corações. Amém? Que venhamos praticar de fato essa verdade.